Fala galerinha, eu sou o Vitor Oi, gente, meu nome é Alicia. e hoje a gente veio aqui para falar sobre um tema que é um tópico muito sensível de se falar. São dois tópicos, na verdade: relacionamentos e as dificuldades em torno deles e pós-término. Pós-término. Primeiro a gente vai falar sobre as dificuldades em torno das relações. E o tema relacionamento, ele é um tema muito abrangente, porque ele não fala só sobre relações de amizade, mas também fala sobre relações de namoro, sobre cônjuge, sobre família, sobre trabalho. Então, o tema relacionamento ele é muito sensível porque pessoas diferentes se relacionam de formas diferentes. Mas uma coisa é fato, a gente nunca pode se perder no outro. Né, Alicia? A gente nunca pode se perder no outro. A Alicia me disse uma coisa esses dias que me fez pensar bastante. Ela me disse assim, Vitor, a gente nunca pode esperar que o outro aja da maneira como a gente agiu com ele. A gente nunca pode esperar que o outro haja como a gente, porque o outro é diferente da gente. Ninguém é igual a ninguém. A nossa bondade, a nossa atitude não é garantia para que o outro haja com a gente da mesma forma, sabe? Então, nunca faça as coisas esperando que o outro receba bem ou receba e faça E da seja mesma forma recíproco com você. e seja recíproco. Porque nem sempre o outro vai ter aquilo para dar de volta, sabe? Às vezes a gente oferece aquilo porque a gente tem para oferecer aquilo, sabe? Às vezes a gente oferece amor, carinho, compaixão, companheirismo, mas é porque é uma coisa que vem da gente, sabe? Não tô falando só de mim e da Alicia, mas de outras pessoas também. A gente sempre vai oferecer aquilo que a gente tem pro outro quando a gente ama ele. Mas e quando o outro não tem de volta? E quando você oferece, oferece e você nunca recebe de volta. Sempre vem aquele vaziozinho, sabe? A gente sempre se sente meio vazio. E é muito complicado, né? Porque no fim das contas, a nossa expectativa, ela só pertence a gente. O outro não é obrigado a preencher as lacunas da nossa vida, as nossas expectativas. É doido, porque a gente sempre oferece esperando algo que toca, não adianta. Não adianta. Acaba que quando a gente não recebe, a gente se sente assim mesmo, a gente se sente mal. Porque, poxa, eu me ofereci tanto e eu fui honesto, fui sincero, eu fui legal, e você não me retribuiu, você não ofereceu isso, sabe? Mas nem sempre o outro vai ter aquilo pra te oferecer. Nem sempre. Ou simplesmente não quer oferecer. Ninguém tem obrigação de te oferecer nada só porque você ofereceu. Ninguém tem obrigação de te oferecer de volta o mesmo sentimento, a mesma atitude só porque você ofereceu. Entende? Ninguém tem obrigação. Essa é a verdade. Ou às vezes a pessoa não tem nem mesmo a consideração de fazer esse tipo de coisa. Sim. E você pensar dessa forma, pensar que ninguém tem obrigação e que ninguém é igual a você, isso é um divisor de águas na sua vida. Porque não tô falando que você não vai se importar, não tô te falando que isso não vai doer, mas assim, você vai se importar menos. Se você se importava 100%, no final você vai se importar 25%, vamos dizer assim, uma estimativa de 0 a 100. E é importante isso porque às vezes a gente se pergunta assim, por quê? Por quê? Eu trato a pessoa tão bem e a pessoa me trata dessa forma? Por que eu sou tão leal, eu sou companheiro e a pessoa não me trata dessa forma de volta? E isso só diz quem a pessoa é, diz quem ela é. Essa é aquela pessoa. Sim. E isso diz quem você é, se você é leal, se você não é, se você é companheiro, entendeu? Se você é aquela pessoa que estende a mão ao outro, isso diz quem você é. E a partir do momento que você tenta, por vingança, ou, ou sei lá, pegue para dar o troco, né? Ser da mesma forma, ser da mesma forma que aquela pessoa é, você acaba se perdendo. Você perde um pouquinho do que você é. Você acaba perdendo a sua essência. E eu acho que a nossa essência não pode se perder. Lógico que a gente não é a mesma pessoa sempre, porque os anos se passam, a gente tem experiências novas, né? Conhece pessoas novas, passa por muitas coisas, né? Então a gente amadurece e os pensamentos vão mudando, né? O que você pensa hoje não é o que você pensa amanhã, só que você não pode se perder. A sua Não. essência tem que sempre estar ali. Sim. E é muito importante isso. E quando você entende isso, pronto, acabou.
Você não se perde, você é aquilo, porque você tem aquilo para oferecer, independentemente do que o outro te ofereça. Você é aquilo ali. E por diversas vezes, em busca do outro, em busca do que o outro quer, a gente se perde, né? A gente se perde e depois que a gente se perde, gente, uma vez que você se perde, para você se encontrar de novo é o maior rolê. Porque você é como se você se despedaçasse, você tem que juntar caco por caco e ninguém tá lá pra te ajudar. Só os teus amigos, companheiros de verdade. Só quem tá ali com você de fato na tua caminhada, tá ligado? E depois que você se perde, você não pode deixar ninguém fazer você se perder de novo. Ninguém. Porque a sua vida pertence a você. A sua vida pertence a você. E você não pode dar pro outro essa oportunidade de bagunçar quem você é por dentro, sabe? Não pode. Porque o que você é muito precioso, é muito único. Então, se deixar alguém chegar assim e bagunçar você, e mudar você, e moldar você, não é justo. Não é justo com você, não é justo com quem você é, com quem você acredita. Então, tá numa relação e você sente que você tá se sacrificando muito pra essa relação existir, ou pra essa pessoa estar com você, capa tua mula. Só vaza. Só assim, mete o pé, tá ligado? Se essa relação ela tá exigindo mais de você, se ela tá tomando mais do que dando, se ela tá fazendo mais mal do que bem, o que você tá fazendo aí ainda? Tipo, é uma perda de tempo. É, isso eu aprendi com o Vitor. É, ele sempre diz assim, eu não gosto de receber menos do que eu dou. Eu não gosto. Tipo, você se doa muito pra pessoa e a pessoa, assim, em questão de relacionamento, tá, gente? Na maioria das vezes, assim, amoroso, que eu quero dizer, né? Se dá mais do que você recebe. Às vezes você tá se doando, por mais que às vezes seu tempo tá corrido, você trabalha, você estuda, porque essa é a realidade de muitos jovens por aí que trabalham, estudam, tiram tempo para fazer o que gosta, o que praticar algum hobby. E mesmo com isso tudo para fazer, alguns têm filhos também. E mesmo com esse tanto de coisa para fazer, a pessoa sempre tira um tempo para poder ficar com você, para ter um tempo de qualidade com você, entendeu? E tem gente que só não liga, tipo, tem a correria dela, ou às vezes não tem, e não liga, tipo, te dá menos do que você merece, entendeu? E aí que tá. Ou você tem uma conversa com a pessoa e fala, olha, vamos conversar que desse jeito não tá certo, não tá bom. Ou senão você simplesmente vai de pé. Lembrando, gente, que isso é minha opinião e a opinião dele, tá? Não é o certo, mas é minha opinião e a opinião dele. É o que a gente acha, mas fato é, você nunca pode se perder no outro. E você nunca pode se espremer para caber lá dentro, tá? Você não tem essa obrigação, não tem essa necessidade, tá bom? Você não nasceu do outro, você não nasceu com o outro, então você não precisa do outro tanto quanto você imagina. Então, é isso. Só segue sua vida. Você nasceu sem ele, você vai partir sem ele. É isso. É verdade, no caixão só cabe um, né? No caixão só cabe um, né? Mas então, partindo para o próximo tema, a gente vai falar agora sobre términos de relação, pós-términos, né? Que acho que se relacionamentos é um tema sensível, término é mais sensível ainda, né? O pior que a gente falou, essa aqui é algumas das nossas tentativas de gravar o vídeo pra vocês, e a gente abordou o tópico de pós-término, e a gente só falou só sobre relacionamento amoroso. Só que não, tem um término de amizade, como a nossa, por exemplo. A gente é amigo desde de pirralho, né? Uhum. Desde os 4 ou 5 anos por aí. Uhum. A gente já tem 21, tanto eu quanto ele. E a gente sempre foi muito junto, entendeu? Só que aí que tá. Tem momentos da vida que ele precisou viver mais a vida dele, ter as amizades dele, e eu precisei ter a minha. Entendeu? E nesse momento a gente se deu um pouco de uma afastada, sabe? Mas foi muito bom, porque a gente voltou com tudo. Só que novamente, por algumas questões inacabadas, né? Que hoje em dia a gente já se resolveu. Quase que a gente ficou, tipo, sem um ao outro. E eu acho ele, assim, muito importante na minha vida, sabe? Me ajuda muito, conversa muito comigo e tal. E, assim, eu ia sentir muito. Eu senti quando a gente parou de se falar, por conta de coisa boba, sabe? Mas que não foi conversada, entendeu? E imagina,
Esse vídeo não tava sendo gravado hoje, se a gente não estivesse falando. Pois é. Né? Pois é. Mas tem amizades que terminam também, gente. Sim. Vínculos que terminam. Sim. Porque nessa vida tudo tá fadado à mudança, né? Tudo nessa vida é fadado à mudança. Inclusive as relações de amizade, de namoro, de tudo. Tudo nessa vida muda. Mas o que vale é o que permanece no fim das contas. Exatamente. Porque, apesar de tudo, eu e a Alice, a gente tem uma amizade de muitos anos, de muito tempo já. Como ela disse, a gente é amigo desde pirralha, assim, desde criança. A gente é amigo desde, assim, do prézinho mesmo. Somos pessoas diferentes, distintas, mas ao mesmo tempo somos pessoas, a gente se entende do nosso jeito. A gente também é parecido em diversos âmbitos da vida. A gente já passou por questões também, a gente já teve nossos arranca-rabo, assim como toda amizade tem, a gente já parou de se falar e a gente voltou porque a amizade é assim mesmo, a gente se desentende, depois a gente volta de novo. E no fim das contas, o que vale é o que fica. E no fim das contas, se a gente sempre se escolher, no fim, a gente sempre vai se ter, tá ligado? E isso funciona para tudo, para amizade, para namoro, porque o namoro também ele passa por mudanças. A relação que você tem com o seu namorado, com a sua namorada, às vezes com, sei lá, seu noivo, seu ficante, seu sei lá. A relação que não muda tanto é a relação com seus pais. Essa relação vai ser uniforme, vai ser a única para sempre. Seus pais sempre vão se preocupar com você, vão se importar com você, vão ligar para você, vão querer saber aonde você tá. Mas essa relação não muda, você pode ter certeza disso. Mas a relação com as suas amizades, com os seus namoros, vai mudar. Vai mudar porque você muda, você é passível de mudança. Você tá propenso a mudar o tempo todo. Você, eu, ela, todos nós. Então, sobre términos de relação, não só de namoro, mas também de amizade. Quando a gente passa por um término, é como se, principalmente quando aquele término ele é de uma amizade ou um namoro que faz parte da nossa vida já. Uma parte muito importante, é como se uma parte sua fosse embora, sabe? E na verdade foi. Ainda mais em relacionamento. Quando você termina, uma versão sua foi embora. Uma versão sua foi embora. Ainda mais, tipo, pessoas que se envolvem em relacionamento muito cedo. Entendeu? Porque, por exemplo, eu comecei a namorar muito cedo. Entendeu? Eu tinha 14 anos na época. E tive um relacionamento de 6 anos. Entendeu? E é complicado porque eu tive minha transição ali no meu relacionamento. Então, pra mim foi difícil. Pra mim, a minha transição tá começando agora, de novo. Porque eu tô me reencontrando, né? Mas, né? E a versão que eu fui naquele relacionamento não existe mais. Aquela pessoa que eu fui, que eu era, não existe mais. Ou pelo menos eu me esforço pra não ser mais aquela pessoa, porque não condiz com o que eu penso, com meus princípios, vamos dizer assim. Você mudou bastante. É. Você mudou bastante. E como a gente tá sempre propenso à mudança, as relações, elas são as provas, elas é a prova viva disso. Porque, como a Alicia falou, ela disse que a relação que ela tinha mudou muito ela. E quando ela terminou aquela relação, aquela versão dela foi embora. E deu lugar para uma versão nova hoje em dia, sabe? Bem melhor. Bem melhor. Ela mudou bastante. Ela mudou, ela se tornou outra pessoa, eu também mudei. E término de relação, gente, não é fácil. Não é fácil. De amizade também não é fácil. Mas o término de amizade é mais forte do que o de namoro, de relacionamento. De amizade é mais forte porque seu amigo, você conta coisas pra ele que você não conta pro seu namorado ou pra sua namorada. Seu amigo sabe coisas que seu namorado não sabe, porque ele, no fim das contas, ele é seu confidente, sabe? Então, quando o término de amizade, ele é muito mais doloroso do que o término de uma relação. Porque o seu amigo, ele é, ou a sua amiga, é pra vida toda. O seu namoro, ele tá sujeito a tudo. Tudo, tudo, tudo. Inclusive ao término. Ainda mais quando você passa por uma relação que é tóxica e a sua amiga tá ali o tempo todo com você, te ajudando, te aconselhando, porque não adianta, gente. Os amigos são sempre quem levanta a gente. Amigos e família. Tá passando por um término de relacionamento? Tá passando por um momento de transição, momento sei lá, de mudança drástica? Os amigos vão ser justamente as pessoas que levantam você, que botam você pra cima.
Eu lembro que quando eu tava mal, a Alicia foi uma pessoa que ela me botou muito pra cima. E ela não sabia disso. Assim, foi uma bênção na minha vida, assim, literalmente. Porque eu sou uma pessoa que. A Alicia não é assim. Eu creio que ela não seja assim. Mas eu demoro muito de processar o que eu sinto. De processar tudo que eu sinto, tudo. Eu tomo meu tempo, eu fico retraído, eu fico mais na minha. Então, eu tava muito pra baixo nessa época. E ela tava comigo o tempo todo. Ela tava comigo o tempo todo. A gente falava, ela falava, pô, Vitoca, vamos sair, Vitoca, vamos ali, Vitoca, vem pra aqui pra casa, vamos dançar, vamos não sei o quê. E foi isso que me ajudou a me reconstruir. Foi isso que me ajudou a me reencontrar pouco a pouco. E ela me ajudou e eu ajudei ela, porque é uma caminhada, sabe? É uma caminhada. Então, o término de relação não é fácil, não é. Mas se você tem alguém ali pra estar com você, é muito melhor pra você superar. Claro, você vai superar uma hora ou outra, mas com os amigos tudo fica mais fácil. Essa é a verdade. É, E o meu recado final pro vídeo é sobre tudo isso que a gente comentou aqui, sobre tudo que a gente falou. Não se perca nas relações, não se perca em ninguém, não deixe que ninguém dite o que você é, o que Só você seja gosta. você. Só seja você. Só seja você. Só seja você. É isso. E esse é o recado. Esse é o recado. Quer dar mais um recado? Não, esse já foi o suficiente. Só seja você. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo sincerão, a gente só falou, só saiu falando, não tem nenhum roteiro, nem script, nem nada. Nada formal, pelo amor de Deus. Nada formal. Mas eu só falei assim, Lícia, bora gravar? Aí ela, bora. E foi. Topa tudo. Topa tudo. Tipo assim, literalmente. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a nossa mensagem, ou qualquer coisa que a gente tenha dito, alcance algum de vocês que esteja passando por uma relação falida, ou um término, ou alguma dificuldade, ou qualquer coisa. Eu espero que vocês se identifiquem com a gente, se identificarem, comentem aqui embaixo, tá bom? Se inscrevam, deem like, compartilhem se vocês, né, quiserem. Eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram e o Instagram da Alicia, caso vocês queiram conhecer a gente um pouco melhor, seguir a gente. E é isso. Boa noite. Valeu. Boa noite. Nós. Tchau, tchau.